Vamos iniciar nossa palestra, que tem como tema Vencendo a Depressão e o Suicídio. Vamos aprender um pouquinho então o que é o termo depressão. A depressão é uma ação ou efeito de deprimir, de se abater fisicamente e moralmente. Na psicologia, é uma doença psiquiátrica de origem crônica que causa alterações de humor, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança e à culpa e etc., com ou sem razão aparente. Da forma figurada, é enfraquecimento físico ou moral, desânimo, esgotamento e abatimento. Sempre quando nós falamos de depressão, eu costumo dizer que só quem já viveu sabe o que é. Só quem já viveu sabe o que é ter uma depressão. Isso é uma depressão de verdade, porque muitos não é depressão. E hoje 95% das pessoas que têm depressão, elas são curadas. Ou até mesmo 98% das pessoas hoje têm solução para a depressão. Então nós precisamos entender, primeiramente, que a depressão ela não é somente demônios, não é somente espíritos, como muitas pessoas acham que quando uma pessoa está deprimida, está esgotada, está abatida, é demônio. Não. Nem toda depressão é espíritos. Nós sabemos que existem depressões que realmente são espíritos demoníacos que se apossam no corpo das pessoas e fazem com que as pessoas demonstrem ali e sofram a depressão. Mas a depressão ela também é uma doença. Nós vamos falar disso hoje, ok? Ela também é uma doença. E quando eu falo que só quem sente, eu sempre costumo falar nas minhas palestras, porque eu, graças a Deus, nunca sofri depressão. Porém, antes de vir para essa palestra, antes de ontem, à noite, Deus me deu uma visão. E nessa visão, Deus me fez sentir o que é estar depressivo. Deus me fez ter uma visão, e nessa visão, que eu estava ali dormindo, mas na visão Deus me mostrava uma pessoa que eu gosto muito. E essa pessoa ela se levantava e começava a gritar comigo, me insultar, falar palavras de baixo calão. Ela começava a me acusar de coisas que eu não fiz, e aí ela começava a gritar comigo. Só que nessa visão, quanto mais eu ficava olhando para ela, não acreditando naquilo que eu estava ouvindo, e quanto mais ela gritava, na minha mente, a voz dela começava a se esvair. Quanto mais ela falava alto, menos eu escutava. Era como se a voz dela estivesse sumindo. E naquele momento, depois que ela terminou de falar tudo, depois de ela terminar de falar, eu estava cabisbaixo. Não conseguia mover o meu corpo. Não tinha forças nem para andar. E aí na visão Deus me fez me ver pessoas cuidando de mim. Pessoas me dando banho, cuidando de comida, trocando minha roupa. Deus me mostrou eu sendo totalmente dependente de alguém. E eu sem forças para fazer nada. Era um desânimo tão profundo, uma tristeza tão profunda que na realidade a gente chega até a perder a vontade de viver. E Deus me fez sentir isso ontem e ontem. Para mim saber o que é realmente alguém depressivo. Porém nós vimos aqui já a definição de depressão. A depressão também ela é um distúrbio que gera uma tristeza profunda. Ela é uma perda de interesse generalizado. Quer dizer, a pessoa, quando ela está deprimida, ela perde o interesse de tudo. Ela é generalizada. Ela perde o interesse de comer, de beber, de tomar banho, de se cuidar. Ela perde o interesse até mesmo de viver. Ok? Uma falta de ânimo, não tem ânimo para nada, falta de apetite. Se ninguém der comida na boca, essa pessoa não come. Ela tem ausência de prazer, ela não sabe mais o que é alegria. Ela tem oscilações de humor que podem acabar em pensamentos suicidas. Isso é o que as pessoas que sentem depressão, que têm depressão, elas passam, elas vivem.
cedo, a ansiedade ela é um transtorno psicológico, como a depressão também é um transtorno psicológico, e como tal precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Deixa eu mudar ali. Inicialmente, o termo depressão ele era usado para significar sintomas ou caracterizar estados mentais, sendo a doença que era chamada naquele tempo, quando não existia, de melancolia. Quando alguém estava com depressão, as pessoas antigamente, lá no século XX, antes do século XX, essa pessoa tem melancolia, ela é muito melancólica. E aí depois criaram o termo depressão, em 1995, ela passou a ser considerada uma doença, um transtorno afetivo, um transtorno de humor, de comportamento. E nessa tarde nós vamos aprender quais são esses tipos de transtornos, quais são os sinais que fazem com que uma pessoa ela se torne uma pessoa depressiva. E a depressão, ela é uma profunda tristeza. A depressão e a ansiedade aprendemos de manhã que é algo normal. Todos nós somos ansiosos. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade é um meio de sobrevivência. A ansiedade é normal, porém ela precisa ser equilibrada, porque quando ela passa do limite, ela se torna um transtorno. E a depressão, ela não é só uma tristeza, como muitas pessoas acham. Ela é uma tristeza profunda. Nós vamos ver isso. A depressão e a ansiedade são transtornos psíquicos mais frequentes encontrados na sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma das principais causas de incapacidade no mundo, sendo que o suicídio associado à depressão faz cerca de 850 mil pessoas como vítimas por ano. Mais de 850 mil pessoas se suicidando todo ano. É muita gente. Então nós vamos aqui ver alguns sintomas. Acho que dá para enxergar. Alguns sintomas da depressão. Classifica-se um período de tempo em que a pessoa apresenta uma alteração em seu comportamento. Então, alguns sintomas que causam a síndrome depressiva. Nós vemos aí, o primeiro sintoma é o déficit de atenção. É quando alguém que às vezes perde o desejo de aprender. É aquela pessoa que tem dificuldade de aprender. É uma pessoa que de repente era um ótimo aluno, era uma ótima aluna, era uma pessoa inteligente, uma pessoa ativa, e de repente você vê que aquela criança, ou aquele jovem, ou aquela pessoa, ela começa a sofrer com um déficit de ensino. Ela não consegue absorver mais. Ela não consegue mais aprender. Ela não consegue absorver os ensinamentos ali que são ensinados para ela. O déficit de atenção, às vezes é algo como vocês estão aqui, vocês estão concentrados na palestra. Então vocês estão aqui aprendendo sobre a depressão. Vocês não vão decorar, porque quem decora esquece. Agora quem aprende não esquece nunca. Quando você decora algo, se eu perguntar para você daqui 6 meses, você não vai mais lembrar que você decorou. Agora, se você aprender, pode ser 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu vou perguntar para você, você vai saber responder. Por quê? Porque você aprendeu. O déficit de atenção é quando às vezes as pessoas até mesmo vêm para a igreja, está orando, mas a sua concentração não está ali. Ela está orando, mas na sua mente, como você está aqui agora, vocês estão concentrados na palestra, mas pode ser que alguns estejam com a mente lá, né? É o que eu vou fazer hoje à noite, já tenho uma festividade para mim ir, eu tenho minha roupa para lavar, tenho minha roupa para passar, o que eu vou fazer com meu marido para eu levar amanhã para a igreja, para o trabalho, de marmita, né? Então, a pessoa está aqui, mas a atenção dessa pessoa não está aqui. Isso aí acontece às vezes, muitas vezes, com cristãos que às vezes chegam na igreja e dobra o joelho e não conseguem orar. Por quê? Porque ele está orando bem esses pensamentos. Ele acaba aumentando esses pensamentos e ele perde a sua concentração. Ele começa a pensar em muitas coisas exteriores, no seu trabalho, às vezes correndo em casa, correndo na família, e ele esquece que ele está na casa de Deus para se conectar com Deus.
Ela prestar um culto racional a Deus. Ok? A segunda coisa é uma angústia intensa. A síndrome, a depressiva, traz uma angústia, um aperto no peito, que as pessoas sentem, e às vezes aquele aperto faz as pessoas chorar de uma maneira desenfreada. E toda vez que a pessoa se lembra daquele problema, daquele algo, aquela angústia toma o coração daquela pessoa, e ela começa a se entristecer de uma forma ali muito árdua, até mesmo para quem está ao seu lado. Às vezes, quando você vê uma pessoa dessa sofrendo, chorando, às vezes você vai querer ajudar, querer fazer algo, e às vezes você fica até sem ação, sem saber o que você vai fazer para consolar essa pessoa, para enxugar as lágrimas dela. Você vê que aquela angústia que ela está sentindo é muito grande. Isso acontece quantas vezes nós perdemos o ente querido. Imagina uma mãe perder o seu filho, imagina você perder o seu pai, a sua mãe. Isso às vezes acontece, vem aquela angústia, aquela tristeza, aquele senso de incapacidade. E essa angústia é um dos sinais que traz aí a síndrome depressiva. Um outro sinal que traz também é a irritabilidade. E as pessoas que às vezes se irritam com qualquer coisa. Quando a pessoa é ansiosa demais, quando a pessoa ela é preocupada demais, quando a pessoa ela coloca os seus problemas, tendo eles maiores do que o Deus que ela serve, ela começa a deixar de confiar em Deus e começa a deixar os seus problemas, os problemas da sua vida afetarem a sua mente, afetarem o seu coração. E aí ela começa ali a ficar irritada, às vezes querendo descontar nos filhos, querendo descontar no coitado marido que trabalhou o dia inteiro, chega em casa, quer comer, quer descansar, e quando ele chega lá, a mulher se carrega em cima dele. E às vezes é o contrário, às vezes a mulher está lá, fez tudo dentro de casa, está esperando o marido chegar em casa, fez a comidinha que ele gosta, aí espera ele chegar, quando ele chega lá em casa, deixa ele guardar o que aconteceu no trabalho, não, está irritado, ele chega lá descontando a mulher, descontando os filhos, não quer mais comer, vai dormir até sem tomar banho. Então está irritado, quer descontar em todo mundo. Aí ela chega no trabalho de manhã, já começa, a pessoa chega lá e normalmente fala: oh, bom dia, fala, bom dia só sou para você. Para mim está sendo bom dia não. Então a irritabilidade ela acaba sem um desses sintomas da depressão. O outro sintoma, a sensação de vazio. Esses sintomas, às vezes muitas pessoas que às vezes estão, até mesmo em grupos, vamos dizer, grupo da mocidade, grupo dos irmãos, grupo das irmãs, estão sempre acompanhados por pessoas, a sua família é grande, você sempre está acompanhado por pessoas ao seu redor, mas mesmo assim, você é acompanhado por tantas pessoas, você ainda se sente no vazio, você se sente sozinho, você sente que você está ali, é um momento bom, é um momento que você esquece esse vazio, mas de repente vai todo mundo embora. Aí quando você olha para o lado, não tem ninguém, você fala: estou sozinho, né? E aí você começa a pensar nos seus problemas, e aí começa a vir na sua mente muitos pensamentos para te deixar abatido, te deixar triste, para tentar, muitos até mesmo procurar meios para preencher aquele vazio. O adversário, sabendo disso, ele vai lançar setas, ele vai jogar na mente dessas pessoas para que elas venham fazer coisas que desagradam a Deus, para tentar suprir esse vazio. Vai fazer essas pessoas, e o diabo vai colocar pessoas ao redor dessas pessoas para influenciá-las de uma forma errada, para oferecer drogas, oferecer bebida, oferecer prazeres momentâneos, enganar essas pessoas, e elas vão ficar vulneráveis por causa desse senso de vazio. Então ela vai fazer tudo para preencher esse vazio. Mas nós sabemos que pela palavra de Deus só tem uma coisa que preenche o vazio do ser humano, e essa coisa, não vou dizer que coisa, é uma pessoa, é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem poder para preencher o vazio, em nossos corações. E quando nós buscamos, o Senhor nos enche do seu Espírito, nos enche da sua graça, ok? Mas quando a pessoa sente esse vazio, é um dos sintomas que ela pode vir até mesmo a cair em depressão. Outro sintoma
temos, às vezes, na nossa rotina, ou no nosso dia a dia. Às vezes acontecer algo, você ficar triste, acontecer algo no seu trabalho, na sua casa, e às vezes por aquele motivo específico, você se entristecer. Não é sobre essa tristeza que estamos falando, é uma tristeza constante. É uma tristeza que faz com que a pessoa mude o seu jeito de ser. Uma tristeza que faz com que aquela pessoa que é sorridente, alegre, feliz, de repente, do nada, aquela tristeza chega, tira o brilho do rosto daquela pessoa. Você não consegue ver aquela pessoa mais sorrindo, você não consegue ver mais aquela pessoa alegre, feliz. Por quê? Porque ela viveu algo, aconteceu algo, e aquele algo trouxe na vida dela uma tristeza, só que não é qualquer tristeza, uma tristeza constante. É algo que nada que aconteça ao seu redor vai conseguir mudar, fazendo com que ela mude o seu comportamento. Então nós precisamos entender que as tristezas que nós vivemos no nosso cotidiano são tristezas normais. Porém, quando chega a preocupação de nós percebermos que aquela pessoa pode estar tendo um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, é quando a pessoa está com essa tristeza profunda e é uma tristeza constante. Como eu falei, a pessoa não tem vontade de viver, não tem vontade de andar, não tem vontade de fazer nada. Isso é uma depressão, porque a pessoa perdeu o sentido da vida, perdeu a vontade de viver. Agora tem pessoas que ficam dessa forma, só que quando chegam perto delas, alguém que elas amam, ou quando elas têm uma coisa da família, quando elas conseguem apoio de alguém que ela conhece, e ali algum amigo, e quando aquele amigo chega, seu parente chega e começa a conversar com ele, e você vê que ela melhora, ele consegue sorrir, consegue alegrar quando ele está aqui com a sua família, a sua família ali do lado, dando apoio. Você vê que aquela pessoa consegue se alegrar, consegue esquecer aquela depressão. Então nós vemos que aquela depressão não é uma depressão aguda, uma depressão crônica, é uma depressão que simplesmente ela tem cura. Ela tem cura esse tipo de depressão. Ok? Uma outra coisa, alteração do sono. Tem pessoas que às vezes perdem o sono, como nós falamos sobre a ansiedade. A ansiedade, que quando se transforma em transtorno, tem pessoas que deitam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir. Porque fica maquinando, fica pensando nos seus problemas, fica pensando em como resolver, o que vai fazer no outro dia. E aí essa ansiedade faz com que a pessoa tenha insônia. Então essa insônia também, essa perda de sono, é também um sinal para alguém que tem tendência também a se tornar uma pessoa depressiva. Perda de apetite ou excesso de apetite. Tem pessoas que às vezes, quando está passando uma determinada situação, ela perde o apetite. Quando ela passa nervoso, ou está acontecendo algo na sua família, na sua casa, no seu trabalho, algo que para ela é importante, essa pessoa não quer mais nem comer. Ela fica tão preocupada, tão ansiosa para resolver que ela não consegue comer. Ela perde o apetite. E só que em outras pessoas é o inverso. Em outras pessoas, o que acontece? O apetite aumenta. Aí a pessoa começa a comer. E parece que o fim do mundo vai acabar e ela vai comer. Tem pessoas que às vezes gostam, como eu falei, por exemplo, que gostam de depois do almoço, quer comer um chocolatinho, comer um docinho. Isso é bom. Quem faz isso? Levanta a mão, deixa eu ver. E às vezes tem até um pote já de chocolate lá na sua casa, no armário, lá dentro do guarda-roupa, escondido, quem sabe, tá lá para você comer o seu docinho. Só que aí quando bate a ansiedade, a depressão, quando você vê, você já comeu o pote inteiro de doce. Acabou o doce. Você vai para onde acabou. Comeu um dia que você estava ansiosa, estava nervosa. Porque o nervosismo faz a pessoa querer comer, até acabar. Entendeu? Vamos lá. Desinteresse pela vida é um outro sintoma. Desinteresse pela vida. Nós vamos trazer aqui algumas frases. Nós vamos trazer aqui hoje algumas frases que até mesmo você já falou. Até mesmo você já ouviu alguém falando. Que traz como também um sintoma de alguém que precisa de ajuda. Quando você ouvir essas frases de alguém, um amigo, alguém da sua família, da sua casa, da igreja falando,
que você venha detectar que essa pessoa está precisando de ajuda. Nós vamos falar isso daqui a pouco, ok? Vamos lá. Depressão Depressão é uma doença. Então, além de nós aprendermos que depressão é algo espiritual, é algo que o adversário coloca, né, na vida de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não servem a Deus ou não têm comprometimento com Deus. Né? Nós vemos que quando as pessoas dão brecha, o adversário entra, ele vem para destruir, então ele vem para poder destruir essas vidas. Nós precisamos entender que além de ser algo espiritual, ela também não é doença. Existe no cérebro humano neurotransmissores que são relacionados diretamente com uma boa parte das doenças neurológicas e psiquiátricas. Então, no nosso cérebro, na nossa mente, nós temos esses neurotransmissores que fazem grande diferença e grande mudança sobre as nossas vidas. Quando há desses neurotransmissores um desequilíbrio, quando eles passam a ter em excesso ou quando eles têm a falta, isso afeta as doenças neurológicas e psiquiátricas. Esses são noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina e ácido gama, aminobutírico. Então esses aí são os nossos neurotransmissores. E quando há um desequilíbrio entre esses neurotransmissores, o nosso corpo acaba somatizando em nosso corpo. Ok? Começa aqui na mente, só que o nosso corpo ele sente. Olha lá, a abundância ou a falta de algum desses neurotransmissores em certa parte do nosso cérebro pode desencadear graves distúrbios psiquiátricos e neurológicos. Só para as irmãs, vamos ter um exemplo. Na maioria dos casos, a falta de dopamina, a dopamina é um neurotransmissor, é algo que é produzido em nosso cérebro e traz alegria, momento de prazer, de alegria. Esse produz em nossa mente alegria. E quando há falta de dopamina no cérebro, é provocada a doença do mal de Parkinson. Você já ouviu falar? Então, quando não tem falta essa dopamina em nosso neurotransmissor, nossa mente, a pessoa começa a sofrer mal do Parkinson. Ela começa a não ter domínio sobre o teu corpo, sobre os dedos do teu corpo. Porém, nós vemos também que a doença do mal de Alzheimer ela é provocada pelo nível baixo de acetilcolina em certa parte do cérebro. Então, se a acetilcolina estiver faltando ali no cérebro, a pessoa fica com mal de Alzheimer, ela começa a ter esquecimento. Quando falta esse neurotransmissor, quando ele está em falta. E normalmente a depressão, quando ela vem, os médicos antes tratavam a depressão, eles diziam que era falta de serotonina no cérebro. E esse neurotransmissor, o que eles faziam? Eles davam medicamentos. E aí o que acontecia? Completava aquele álcool que estava no cérebro e as pessoas melhoravam. Então todo médico psiquiatra chegava alguém com depressão, o que eles faziam? Eles automedicavam com esses remédios para inibir a dopamina, a alegria, para que a pessoa perder até as emoções. E aí o que acontece? Essa pessoa, quando ele tomava esse acetilcolina e começava a equilibrar ali o seu cérebro, o neurotransmissor, as pessoas melhoravam. Só que eles fizeram um teste. Eles viram que não eram todas as pessoas que davam resultado. Eles viram que tinha, vamos dizer, 80% daquelas pessoas que eram tratadas com medicamento, elas melhoravam, mais 20% não. E eles foram entender que nesses 20% não era somente a falta desse neurotransmissor em sua mente, porém, eles precisavam passar por uma psicoterapia. Um processo ali de terapia, de acompanhamento, para que eles viessem a melhorar. Olha na
depressão? Nós já falamos aqui que a tristeza é um sentimento que ela afeta o coração. A depressão ela não afeta só o coração, ela afeta o coração e afeta o cérebro, afeta a mente e o coração. Você já ouviu dizer na Bíblia Sagrada que o coração é enganoso, sim ou não? Só que a mente, ela também mente. Às vezes a mente mente para você mesmo. Então, quando a pessoa está triste, como nós falamos, que é uma tristeza natural, é uma tristeza que afeta o coração da pessoa. A triste, ela chora, ela se angustia, afeta ali o coração. E aí o que acontece? Ao passar dos dias, aquela tristeza ela vai embora. Apesar dos dias você vai fazendo aqueles seus afazeres do dia a dia, você vai trabalhando, vai fazendo as coisas, e aí aquela tristeza ela vai embora, vai passando, você vai piorando. Porém, a depressão não, ela afeta o coração e ela afeta a mente. Ela começa a afetar a mente da pessoa. Como nós falamos, a pessoa começa a ter irritabilidade, ela começa a ter muitas coisas que é aqui no cérebro. A tristeza acontece por motivos ocorridos no dia a dia do ser humano, como a perda de um ente querido, por exemplo, ou o fim de um relacionamento amoroso, ou uma traição, ou às vezes o desemprego chegou, ou às vezes você sofreu algum preconceito. Isso aí traz tristeza. Mas isso que acontece, com o tempo você vê que isso vai passando. Com o tempo e com a ajuda do próprio Senhor, nós que estamos na presença de Deus, o próprio Espírito de Deus vai nos consolando, vai nos fortalecendo, vai nos ajudando. Nós vamos superando essas fases. Ok? Agora a tristeza profunda, vamos ver aqui no próximo slide. Ó. A tristeza, como nós falamos, essa tristeza normal ela é amenizada quando algum ente querido se aproxima para disponibilizar com um amigo, quando há comunhão da família para ajudar aquela pessoa, quando existe uma ajuda coletiva visando o bem-estar daquela pessoa. Então a tristeza é um dos sintomas que levam à depressão. Então não é todas as pessoas que estão tristes que elas estão depressivas. Quem está entendendo? Então a tristeza, quando ela é crônica, aguda, quando chega ao ponto da pessoa perder o sentido da vida, essa tristeza ela já se tornou uma depressão. Porque nada faz aquela pessoa mudar o comportamento dela. Nem chegar a pessoa que ela mais ama, da forma que ela está, da mesma forma que ela fica. Tem vezes que às vezes está assim, recebe uma visita, quando a visita vai embora, você se sente melhor, vai tomar banho, vai comer, e acaba até melhorando o seu comportamento. Porém, tem casos, quando é a depressão, não, a pessoa não muda. Pode acontecer o que for, ela não muda. Ok? Todavia, uma pessoa com depressão alcança um nível de tristeza profunda. Isso é, não há nada e nem ninguém que possa mudar o seu comportamento. É criado um bloqueio na mente daquela pessoa. É criado um bloqueio que nada mais faz sentido na vida daquela pessoa. Nada mais faz sentido, nada mais faz ela mudar. A depressão ela é uma doença e, como tal, ela precisa ser tratada. Vamos trazer essa reflexão sobre a depressão. Um erro muito frequente na mente das pessoas é o de sempre se compararem com a vida de outras pessoas. Essa comparação é feita sempre com a vida de pessoas que são bem mais sucedidas que nós. Consequentemente, isso causa neles um grande aflito nessas pessoas. E elas passam a não se aceitarem como elas são. Então nós vemos que isso aí faz também com que muitas pessoas se tornem pessoas depressivas. Porque elas comparam a sua vida com a vida das pessoas. Engraçado que elas sempre vão comparar com a vida de pessoas que têm vida melhor que ela ou melhor que ele. Você não vai se comparar com uma pessoa que tem uma vida, vamos dizer assim, pior que a tua. Você vai se comparar com uma pessoa que tem uma vida melhor que a tua. Então você acha que o que ele tem ou o que ele pode, você pode ter também. Isso faz com que as pessoas não entendam que o suficiente na vida dele, na vida dela, que Deus dá,
Porque de certo é que nós viemos para esse mundo, Timóteo, e não trouxemos nada. E o certo é também que nós vamos partir desse mundo, e nada desse mundo nós iremos levar. Então esteja satisfeito com o que você tem, só que infelizmente o ser humano é assim. O ser humano nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Quando nós se comparamos com alguém que é melhor que nós esquecemos de quem nós somos na realidade. Você esquece de quem você é. E você é original. Só tem uma de você nesse mundo. Só tem um de você nesse mundo. Não tem outro parecido. Você pode ver que quantos milhões de habitantes tem, nenhum tem digital igual. Todos têm digital diferente. Né? Ninguém vai ter digital igual um da outra. Não. Você é exclusiva. Você é exclusivo de Deus. Deus te fez assim. Você precisa ser o que você é, o que Deus tem feito que você seja. Então, ser o que nós somos, não podemos ficar querendo ser aquilo que nós não somos. A insatisfação é a marca registrada do ser humano. O ser humano em si, infelizmente, ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. É assim ou não é? Ele sempre quer mais. Ele não está satisfeito com o que ele tem. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E como ele querendo ter mais, é como ele sempre está à busca de algo mais, algo para crescimento, algo. Não é que isso é errado. Precisamos ser buscados de melhor. Só que precisamos ter a direção de Deus. Às vezes nós buscamos algo e a Bíblia vai dizer: ei, tu pediste que não recebeste, porque pediste mal. Por que pediste mal? Porque às vezes você pede algo que Deus não vai te dar. Porque ele sabe que se ele te der, você desvia. Se ele te der, você se afasta da presença de Deus. Então Deus faz que eu não vou dar, porque se eu der, ela desvia. Se eu der, ele vai desviar. Deus não pode considerar e realizar o desejo do teu coração, como nós vemos na Bíblia. Eu sempre, quando eu falo do versículo, eu falo assim: se eu sou um escritor, eu acrescento aí, né, algo desse versículo, né, que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Quem já viu isso na Bíblia? Se eu, no meio do desejo do teu coração, tivesse um ponto, eu colocaria uma vírgula e colocaria escrito assim: se o desejo do teu coração estiver debaixo da vontade perfeita de Deus. E Deus não vai realizar o desejo do seu coração sabendo que você vai se destruir lá na frente. Deus não vai considerar o desejo do seu coração se Ele sabe que vai te fazer mal lá na frente. Ele te dá o livramento, Ele te guarda, Ele te protege, Ele não te dá, Ele não faz, porque Ele sabe que é de melhor, Ele tem de melhor para cada um de nós. Então o homem acaba buscando coisas e até mesmo às vezes ele esquece os seus valores morais. Os seus valores morais que aprendeu em casa com os pais, esquece os valores bíblicos, da Bíblia Sagrada, e muitos têm se corrompido. Muitos têm vendido os seus valores, trocado os seus valores, esquecido de valorizar eles. Olha que interessante, ninguém nunca viu um animal se queixando do que ele é. Você já ouviu? Já ouviu um gatinho dizendo assim: eu queria ser um gatinho, queria ser um leão. Já viu um cachorrinho? Não queria ser cachorro, queria nascer um elefante. Você nunca vai ver um animal insatisfeito. Ele é o que ele é. Nós somos o que somos. Se Deus te fez da maneira que você é, aos olhos de Deus, você é perfeita. Você é perfeito aos olhos de Deus. Não queira mudar aquilo que Deus fez, que Deus te deu. A depressão, ela leva ao suicídio. O termo suicídio foi utilizado pela primeira vez em 1737 por René Desfontaines, cujo significado tem origem no latim na junção das palavras sui, que significa si mesmo, e caeneres, que significa ação de matar, ou seja, é um ato que consiste em pôr o fim intencionalmente à própria vida. Isso é suicídio. Quando a pessoa põe o fim a uma vida intencionalmente. Tem alguns mitos que você pode já ter ouvido falando a respeito do suicídio. Às vezes você ouve alguém falar que quem fala não faz. Isso é mito. Isso não é verdade. Talvez você já ouviu alguém falar assim:
também é um mito. Isso também não é verdade. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Também é outro mito. Não é verdade. Conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato da pessoa se suicidar. Isso também é um mito, não é verdade. Quando nós vamos ver as verdades aí sobre o suicídio, a maioria das pessoas que falam sobre o suicídio e diz que vão se matar, elas acabam se matando. Isso é verdade. Às vezes quando você ouve alguém falar que vai se matar, deixa pra lá. Vai nada, quem quer matar não se mata, quem quer se matar se mata logo, fica falando. Não é assim? Mas não, a maioria das pessoas que diz que vai se matar, elas se matam, elas chegam ao lado. A maioria dos suicídios é precedido por sinais. Não é de repente. A maioria dos suicídios ninguém se suicida de repente, nem ela jogar lá se jogou. Por quê? Ninguém sabe. Não. Ela dá sinais. Através de sinais discretos e através dos seus comportamentos. Essas palavras, as pessoas mostram ali. É precedido. Você vê, você percebe, você consegue identificar as pessoas que realmente querem tirar da sua vida. Não é de repente que a pessoa se suicida. Isso é uma verdade. O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso e insuportável. É independente da existência de transtornos mentais. Então, as pessoas que tiram as suas próprias vidas não é também somente pessoas que sofrem transtornos mentais. Não é só pessoas que estão vivendo em ansiedade, em depressão, porque o suicídio ele pode vir de uma hora para outra. Só que antes, ele vai deixar, a pessoa que se suicida, ela vai deixar sinais. Deixa sinais com a família, deixa sinais com os amigos, deixa sinais com os irmãos da igreja. Vai de nós sabermos identificar esses sinais. E conversar abertamente sobre o assunto, você conversar com alguém sobre o suicídio, ele não vai encorajar a pessoa para se suicidar. Ele pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Então você pode falar sobre o suicídio com alguém, conversar sobre esse assunto. Você não vai estar estimulando as pessoas a tirarem a sua própria vida. Pelo contrário, essas pessoas vão se sentir acolhidas, vão sentir que você pelo menos está ali se preocupando com ela e mostrando para ela que a vida dela é importante, que não somente você a ama, mas ela tem valor, a vida dela tem valor e a vida dela é um presente que Deus deu. É um presente que Deus nos deu, é a vida. O suicídio é um ato de desespero de quem já não tem alternativa para lidar com a dor, ou seja, ele quer acabar com a dor e o sofrimento e não com a sua vida. A pessoa que se suicida, ela não quer se matar na realidade, ela quer matar a dor que ela está sentindo, ela quer matar o sofrimento que ela está vivendo, ela quer matar aquela situação que ela está vivendo. Então, quando a pessoa não tem mais alternativa, ela não tem apoio da família, não tem apoio dos amigos, ela vê que ninguém está nem aí para ela vê que não tem jeito de solucionar aquela dor, aquele sofrimento, ela fala: eu prefiro morrer, tirar a minha vida do que viver o resto da minha vida com essa dor, com esse sofrimento. Então ela prefere tirar a sua vida. Vamos ver alguns personagens bíblicos que se suicidaram. Nós vemos aí Saul, né? Saul tirou a sua própria vida, se lançou sobre a espada. Está lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 4 e 5. Nós vemos também Aitofel, que ele se enforcou, simplesmente porque o rei não deu atenção ao seu conselho. Já pensou, irmão? Você morreu, alguém dá um conselho, você não quer obedecer o conselho, você não quis ouvir o meu conselho, eu vou me matar. Foi o que aconteceu com Aitofel. Zim, ele queimou ali a casa sobre si, ele colocou fogo na casa, ali dentro da casa, e ele se matou. Judas Iscariote, ele se suicidou em Mateus. Por que eu pus dois versículos? Mateus 27, versículo 4 e 5, em Atos 1, 18. Porque em Mateus está dizendo que quando ele devolveu as mulheres ali, os homens que tinham comprado ali Jesus, ele saiu para se enforcar. Só que Judas Iscariote não morreu enforcado.
pessoa lá embaixo. Ele morreu por causa da queda, não por causa do enforcamento. Quem está entendendo? Então nós temos esses homens aí, alguns exemplos de homens, né? Existem também alguns tipos de suicídio que nós vamos falar. Tipos de suicídio convencional. Que suicídio é esse, Marcos? É a influência da tradição e cultura. Como assim? Existem suicídios que a tradição daquele povo, daquele país, as pessoas se suicidam ali mostrando algum sinal. Então eu coloquei aí para os irmãos ver, os kamikazes, que eram pilotos japoneses jovens, eles arremessavam, pegavam o avião, eles arremessavam com os navios inimigos para destruir ali os seus inimigos, e era uma prática, né, normal pelos japoneses. Era um suicídio por amor à pátria. Era um suicídio ali por amor à pátria. Era a cultura deles, era um tipo de cultura. Como também a prática dos samurais, chamada Harakiri. Ela era conhecida também como suicídio em nome da honra. Então, quando os samurais eles viam que iam ser derrotados, e aí os seus inimigos iam tomar ali a cidade, ou ali o seu lugar, o que eles faziam? Para eles não se entregarem aos seus inimigos, eles pegavam uma espada e eles tiravam a sua própria vida. E eles faziam isso para eles, naquele tempo, naquela cultura, era um sinal conhecido como suicídio em nome da honra. Ele se matou em nome da honra. Existe também lá na Índia, existia, que eu creio que não tem mais, mas alguns estudiosos dizem que em alguns lugares na Índia ainda existe essa prática chamada sati. Que prática é essa? É a prática conhecida como o sacrifício das viúvas. Na Índia, quando morria alguém, um homem, ele era enterrado. O sacrifício das viúvas, a cultura deles dizia: o homem morreu, a mulher tem que ser enterrada junto com o marido. Se ele for queimado, gruda ela com o marido, os dois são queimados, ela morre viva. Então, esse sacrifício existia na Índia, era uma cultura. Os homens morriam e as mulheres também tinham que morrer junto com ele. Isso era um costume na Índia. Mas graças ao William Carey, que é o pai das missões modernas, ele indo para a Índia, ele conseguiu mudar essa cultura, mostrando que a vida é maior que qualquer ritual, que qualquer cultura. Então ele conseguiu tirar em várias partes da Índia, eles não fazem mais esse ritual. Porém, alguns historiadores, algumas pessoas já estiveram lá, eles disseram que ainda existem tribos, ainda existem povos que ainda agem dessa forma. Quando o homem morre, a mulher tem que morrer junto com o marido. É enterrada, ela é morta junto com o marido. Isso é um suicídio convencional, porque o quê? Tem a influência da cultura. Porém, o suicídio pessoal não tem influência da tradição cultural, que é o suicídio que nós conhecemos. As motivações para esse tipo de suicídio, elas são variadas. É considerada uma fuga radical e permanente dos problemas da vida. Então, quer dizer, por exemplo, às vezes a pessoa quer fugir ali de um problema financeiro muito grande. Quantas vezes você vê que um empresário faliu e ele tirou a sua própria vida? Por quê? Porque ele não vai acostumar a viver o padrão de vida que ele tinha quando ele tinha dinheiro, era uma coisa. E agora ele perdeu tudo. E o que acontece? Ele fala: não vou conseguir viver com o salário mínimo. E ele prefere tirar a vida do que passar, a viver com aquele salário mínimo. Tem também situações, desilusões amorosas. Tem pessoas que às vezes conhecem alguém, às vezes separam, às vezes é traída, uma traição. Morreu, perdeu o amor da minha vida, então eu vou morrer. Nada mais tem sentido para mim. Então, isso é um suicídio pessoal. Sentimento de culpa leva ao suicídio. A depressão profunda leva ao suicídio. Neuroses, desequilíbrios mentais e espirituais, e entre outras coisas, levam as pessoas a tirarem a sua vida. Mas esse suicídio é conhecido como suicídio pessoal. E agora eu quero trazer para vocês prestarem atenção nessas frases
alerta. Talvez você até mesmo já disse um dia, quem sabe quando você estava passando alguma situação difícil, você chegava até a dizer. Então, e é uma situação que às vezes você está com pessoas do seu lado que falam essas frases, e são sinais de que essa pessoa está precisando de ajuda. E você, como servo de Deus, como servo de Deus, você precisa estar pronto e disposto para estender a mão, para ajudar essas pessoas. Quem está entendendo? Olha a primeira frase: eu sempre fui errado em tudo mesmo. Sempre fui errado em tudo mesmo. Às vezes você ouve alguém falar isso: sempre eu fui errado em tudo mesmo. Por quê? Porque ele teve uma criação. Naquela criação, como nós falamos de manhã, às vezes os pais eram perfeccionistas. Se o filho tirava bem todas as matérias, o pai falou: quero que você precisa tirar A. O que aconteceu? Ele começava a se cobrar muito de si mesmo. Tudo que ele fazia, sempre alguém estava reclamando, nada estava bom. Então tudo que ele fazia era errado. E às vezes na própria criação, às vezes o pai e a mãe, às vezes acostuma o filho a ouvir isso. E aí ele acaba dizendo essas palavras: eu sempre sou errado mesmo. Em tudo que acontece, o culpado sempre sou eu. Pedro Álvares Cabral, do Brasil, quem foi culpado? Eu. Cristóvão Colombo, do América, foi culpado? Eu. Tudo que acontece, ele acha que é eu dele, ele começa a se culpar. Ele dá risada, cara. Eu nem dou risada, porque às vezes já falou isso, ou já viveu isso. Olha a outra frase: eu tenho gritado dentro de mim, mas ninguém me escuta. Quando você ouve essa frase, você pode ter certeza que essa pessoa está precisando de ajuda. Ela está dizendo: eu estou gritando aqui dentro de mim, estou passando uma situação que eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, mas ninguém consegue observar isso em mim, ninguém consegue ver que eu estou precisando de socorro, de ajuda. Eu estou gritando, mas ninguém me ouve. Essa pessoa precisa de ajuda. Não é fácil se sentir um bicho todos os dias. Olha que foto. Não, para você ouvir uma pessoa dizer isso, você imagina o que essa pessoa deve estar vivendo. Para a pessoa dizer isso, não é fácil você sentir um lixo todos os dias. Por que ela está se sentindo um lixo? Não é quando ela fala isso, não é só às vezes na escola, na igreja, ou pelos pais, pela família, é em todo o seu convívio social. Uma pessoa dizer isso, ela está se sentindo desprezada por tudo e por todos. Para dizer dessa forma, então quando você ouvir alguém dizer isso, não estenda as mãos, ajude. Uma outra frase: se todos desistiram de mim, agora só falta eu. Se você ouvir essa frase, saiba que essa pessoa tem sido desprezada por todos e por aqueles que estão ao seu redor, pela sua família, pelos seus amigos. E ela acaba, às vezes, soltando algo que está dentro do seu coração, na sua mente. Todo mundo me despreza. Ninguém se preocupa comigo, ninguém me compreende, ninguém me entende. Eu não tenho amigos, não tenho ninguém para conversar. Meu cônjuge, meu esposo, que a pessoa que eu achava que eu poderia conversar e não me ouve mais, a minha esposa também não me ouve mais, não para mais para me ouvir, só se preocupa com seus próprios problemas. No casamento, às vezes, nós não temos até mais diálogo, não tem. Os filhos, às vezes, não conseguem conversar com os pais. Os pais não conseguem dar atenção para os filhos. Os filhos se sentem desprezados. Se sente ali vazio, todo mundo desistiu de mim. Ninguém está nem aí para mim. Então agora, já que todo mundo desistiu de mim, também só falta eu desistir de mim. Aí eu vivei o desejo do suicídio. Quer ver uma outra frase? Às vezes tenho vontade de desaparecer. Não sabe, você já falou isso em algum momento que você passou na sua vida, na sua família, na sua casa. Às vezes a vontade de sumir, não dá notícia para ninguém. É um sinal. É um sinal que você está precisando de ajuda. Senão você precisa conversar com alguém. Senão você precisa ter apoio. Você precisa buscar alguém que você confia para você pôr para fora isso que já está aí dentro. E nós que estamos ao redor precisamos observar essas frases. Quando você ouvir falar que quer desaparecer, que ela quer sumir, sem dar notícia para ninguém, ela não está dizendo literalmente que ela quer sumir, ir para um país ou para um estado
alucinado, para o lado do não, ela está pensando assim, eu vou desaparecer por segundo, eu vou tirar minha vida, que aí ninguém vai mais ter problema comigo. É isso que ela está dizendo, entre mim. Uma outra frase também, se você ouvir, atente-se. Quando você ouvir alguém dizer assim, eu quero dormir e nunca mais acordar. Quando você ouvir alguém dizer isso, não saiba que essa pessoa também está precisando da tua ajuda. Pessoas que ela quer dormir, não quer acordar nunca mais, porque ela sabe que quando ela acordar no outro dia, tudo que ela está vivendo, tudo que ela está sofrendo, toda a humilhação, todo o desamparo, todas as pessoas ali que estão ao seu redor, né, ali que simplesmente vê nela uma pessoa emprestada, uma pessoa que nada serve para nada, né, que nunca faz nada correto, ela vai ter que viver com aquilo de novo, e ela não quer. E aí ela fala assim, eu queria dormir nunca mais acordar. Porque se eu não acordar, eu vou eliminar esses problemas, eu vou sofrer mais, eu não vou chorar mais, ninguém vai me humilhar mais, ninguém vai dizer que eu não presto, ninguém vai dizer que eu não sirvo para nada, ninguém vai dizer que eu sou imprestável. Aí a pessoa tem que se tirar a vida, ela quer dormir e nunca mais acordar. Uma outra frase, eu preferiria estar morto, eu preferiria não existir. Quando você vê uma pessoa passando isso, você pode entender que essa pessoa está passando uma depressão muito grande, muito forte, ela precisa de ajuda. Tem vários motivos que às vezes alega a pessoa dizer assim, eu preferiria estar morto. Isso acontece muito, sabe por quê? Com muitas mães e muitos pais que seguem na sua juventude esqueceu de obedecer a palavra de Deus, ensinar os seus filhos a andar no caminho que ele deve andar, aí começa a deixar os seus filhos fazer tudo que o mundo quer, deixa os seus filhos serem influenciados pelo mundo, não dá a educação que deve dar, não ensina a eles a palavra de Deus, e aí os seus filhos crescem. E aí o que acontece? Uns se tornam prostitutas, outros se tornam estupradores, outros se tornam traficantes, e aí eles começam a andar no mundo do crime, e aí essa mãe, ela vai ter esses sentimentos, dizendo, olha, eu preferi estar morto ou morta, para não ver isso, para não ver o meu filho nessa vida, para não ver a minha filha nessa vida, eu preferia não existir. Então ele está ali passando um momento muito de dor, de tristeza, de angústia, e quando isso acontece, vem aquela frase que é uma frase comumente, quer dizer, uma frase constante, que sempre vem na cabeça dos pais: que mal eu fiz a Deus para merecer isso? Que mal fiz a Deus para meu filho estar nas drogas? Que mal fiz a Deus para minha filha estar na prostituição? Que mais eu fiz a Deus para meu filho estar no mundo do crime? E aí eu te respondo: não é o mal que você fez a Deus, é o bem que você poderia ter feito lá atrás e você não fez. É o bem que você poderia fazer agora, quando seus filhos é pequeno, e ensinar eles a palavra da verdade, ensinar eles a andar no caminho do Senhor, e você não tem feito isso. É o mal que você poderia ter feito lá atrás e você não fez, e agora você está colhendo as consequências. Só que eu louvo a Deus que a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Que quando nós ensinamos nosso filho a andar no caminho da verdade, quando ele cresce e ele vai seguir a vida dele, nós sabemos que até ali nós cuidamos, fazemos a nossa parte. A realidade da maioridade, quem vai cuidar é Deus, porque Deus, ele é herança, nossos filhos são herança do Senhor. É Ele que vai cuidar, é Ele que vai tratar. Então precisamos confiar. Às vezes nós temos pessoas que às vezes não querem exercer cargos eclesiásticos na igreja, porque às vezes seus filhos não estão no caminho do Senhor, estão desviados, e às vezes recebem a oportunidade para ser pastor, para dirigir igreja, para fazer qualquer outra coisa, a pessoa não se acha digna. Por quê? Não, como é que eu vou ser, sendo que a Bíblia diz que eu tenho que pôr em ordem primeiro a minha casa e depois para poder assumir a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. E às vezes a pessoa até deixa o seu ministério ir por água abaixo por causa dessa situação. Mas a Bíblia vai dizer que teve muitos homens de Deus que eles não deixaram o seu ministério porque os seus filhos estavam andando errado. Elias era sacerdote, seus filhos se constituíam no templo, mas ele não deixou de exercer seu sacerdócio. Samuel, um homem de Deus, sim ou não? Samuel
Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Você não pode, às vezes, trazer a culpa só para você, se culpar pelos seus filhos que estão sendo hoje, estão vivendo hoje. Mas você precisa confiar em Deus e saber que Deus ele tem poder para mudar. Deus tem poder para transformar, Deus tem poder para trazer novamente para a casa de Deus, independente de onde eles estão, o que eles estão fazendo, porque eles são herança do Senhor. E herança do Senhor, irmãos, Deus ele cuida, é a herança dele. Mas nós estamos fazendo a nossa parte e precisamos acreditar. Volta a frase: minha vida não tem sentido. Já ouviu isso? Você já disse isso alguma vez? Minha vida não tem sentido, eu não sei porque eu estou vivo. Não sei porque eu estou vivo. Por que será que eu estou vivo? Não tem propósito, não tem objetivo. O objetivo do cristão é morar no céu. Esse é o objetivo do verdadeiro cristão. O propósito dele é morar no céu. Só que em meio a esse objetivo tem muitos propósitos e muitos ciclos que ele vai ter que enfrentar aqui na terra ainda, para que ele venha depois alcançar a promessa de morar no céu. Então nós precisamos conhecer tudo isso que nós estamos vivendo. Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido de você ter uma família? Qual é o sentido de você ser pai? Qual é o sentido de você ser mãe? Você precisa entender que se você está de pé ainda, porque Deus ainda tem propósito da tua vida. Muitas pessoas deitaram ontem e hoje estão acordadas, porque o propósito da vida dele já acabou. Mas se hoje vocês estão de pé, porque o Senhor tem um propósito ainda a realizar. E precisamos compreender e dizer para Deus: Senhor, cumpra-se em mim o teu propósito. Faça em mim a tua vontade. Procure entender o sentido da vida. Quem sabe você já falou, já ouviu alguém dizendo: eu não aguento mais viver assim. É uma outra frase de Abel. Não aguento mais viver assim. Às vezes você vai ouvir alguém dizer assim: meu Deus, até quando eu vou ter que viver isso? Até quando eu vou ter que passar essa tribulação na minha casa, na minha família? Até quando eu vou ter que viver dessa forma? Você pode ter certeza que essa pessoa está precisando de ajuda. Eu me sinto um peso para a minha família. Quando você ouvir essa frase, olha só, para a pessoa dizer que se sente um peso da família, ela está logicamente pensando em deixar a família. Ela vai dizer aqui de embaixo: as pessoas serão mais felizes sem mim. Quer dizer, ela está achando que sem ela a família vai estar melhor. Se eu não estiver aqui, minha família vai pensar que eu estou sendo uma pedra de tropeço na minha família. Eu não sirvo para nada, eu só dou trabalho. Quando você ouvir alguém falar isso, essa pessoa também está precisando de ajuda. Uma outra frase: ninguém me entende. Ninguém me entende. Às vezes você procura alguém para te entender, como nós falamos já aqui. Às vezes você procura o teu marido, ele não te entende. Você procura a tua esposa, ele não entende. Você procura os seus pais, eles não entendem. Você procura os seus irmãos, eles não entendem. Você procura o pastor da igreja, ele não te entende. Você procura o melhor amigo, ele não te entende. Mas só tem um que vai te entender. Se você procurar ele, vai estar lá, disposto a te entender, te ouvir e compreender a sua situação. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus, ele está disposto, ele conhece as suas dores, ele conhece as nossas dores, ele conhece tudo que nós estamos passando. E precisamos buscar de alguém que nós sabemos que tem solução para o nosso problema. Mas Deus, nós queremos buscar aonde não tem solução, aonde talvez alguém pode fazer alguma coisa. Em Cristo não. Em Cristo nós temos certeza que Ele fará alguma coisa, se nós o buscarmos de tudo no nosso coração. Conselhos. Esse livro aí. Conselhos. Alguns conselhos que nós podemos dar para essas pessoas, que nós podemos ajudar quando você for estender as mãos, quando você ouvir alguém que você detectou que essa pessoa está passando um momento difícil. Fale somente sempre das qualidades dessa pessoa e mostra para ela o quanto elas são importantes. E quando a pessoa pensa em se matar ou às vezes está em depressão, ela já ninguém liga para ela não é importante para ninguém. E você, como homem ou mulher de Deus, instruído pelo Senhor e pela palavra, você pode estar gostando dessa pessoa e ser importante para Deus.
Olha as suas qualidades, olha, você faz isso, você faz aquilo. Não é fazendo, não é porque ela sempre ouve, né? Tem pessoas que só sabem apontar os defeitos dos outros. Pessoas, quando você vai conversar com alguém, a pessoa só sabe apontar os seus erros. Isso não pode acontecer, somente dentro do casamento, com a família, no lar. Precisamos ver mais as qualidades do que os defeitos. E quando você começa a ver mais os defeitos do que as qualidades, alguma coisa está errada. Você conhecer essas pessoas assim, elogie essas pessoas. Fale das qualidades que ele tem, que ela tem. Mostre que ela é importante, que ele é importante. Tem pessoas que amam ela, que amam ele, que dependem dele. Às vezes tem pessoas que têm filhos. E às vezes a mãe está lá em depressão. Fala, os seus filhos precisam de você, precisam de uma mãe, precisam de um pai. Olha, você é filho, a sua mãe precisa de você precisa ajudar a sua mãe. Então mostre a importância que essa pessoa tem. Mostre o valor que ela tem até mesmo para o nosso Jesus. Jesus deu a vida pela alma dessas pessoas. Então esse é um conselho. Segundo, desabafar com a família e amigos sempre é muito bom, mas às vezes não é o suficiente. Existem graus e situações que o ideal é procurar a ajuda de um especialista. Quem é esse especialista? É um psicólogo. Como eu falei de manhã aqui, tem pessoas que dizem assim, vou para o psicólogo? Não, eu sou louco. Eu sou louco procurar psicólogo? Não, psicólogo é para quem é louco. Não é para quem é louco. Psicólogo é para alguém que quer continuar mantendo o equilíbrio da sua vida. É alguém que está vendo que a sua ansiedade, que os momentos que você está vivendo, está começando a afetar o seu casamento, a afetar os seus filhos, a sua vida financeira, a sua vida social, a sua vida na igreja. E quando você sentir, se você procurar algo espiritual, e os pastores, que às vezes, tem pastor ainda qualificado, tem pastores que são psicólogos, que podem te ajudar, podem te orientar espiritualmente, mas às vezes não é o suficiente. Às vezes você precisa procurar alguém especializado, alguém que realmente vai te ajudar, vai te orientar, vai te ouvir. Quem está entendendo? Então, amigo, Deus deixou a medicina aí, irmão. Deus deixou a medicina e Deus vai usar os médicos, vai usar os psicólogos, vai usar os psiquiatras, vai usar os médicos cirurgiões. Deus deixou a medicina aí para ser usada também. Entendeu? Não, vou esperar Deus me curar. Peraí, Deus já preparou tudo, você fazer a cirurgia, o médico, Deus até preparou o médico, abençoado, crente, que você nem sabe, vai fazer a cirurgia, mas não quero, porque eu vou esperar Deus me curar. Não quero passar no médico, Deus vai me curar, é só fé, mas depois você morre. Deus te deu a oportunidade de fazer a cirurgia, não fez por quê? Se fizesse, estaria vivo até hoje. Mas tem pessoas que às vezes deixam a sua irracionalidade falar mais alto do que a racionalidade. Então nós devemos ser racionais. Ok? Deus deixou a medicina e o médico. Às vezes Deus quer te curar, mas às vezes Ele pode te curar sem usar as mãos dos médicos, e Ele também pode te curar usando as mãos dos médicos. Quem está entendendo? Então não se sinta ali, se você estiver passando algum problema, de procurar alguém, um especialista, porque com certeza o próprio Deus também vai instruir essa pessoa, esse psicólogo ou psicóloga, para te orientar, para poder você equilibrar os seus sentimentos, a sua ansiedade, e você não venha sofrer esses transtornos psicológicos. Ok? Qual o posicionamento cristão quando se fala de suicídio? Quando se fala de suicídio, qual o posicionamento para quem é crente? Vamos ver aí, Êxodo 23 diz: não matarás. É o fundamento bíblico dos 10 mandamentos, do decálogo, né? Os 10 mandamentos, conhecidos como decálogo. Então o próprio Deus disse, deu a ordem: não matarás. O princípio que proíbe o homem a assassinar o outro também proíbe em assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Então, esse não matarás não envolve somente a pessoa que tira a vida de outra pessoa. Não matarás não quer dizer, você não pode tirar também a sua própria vida. A sua vida é o presente de Deus. Por isso, quando se fala em suicídio, a palavra suicídio, antigamente nem existia. Foi colocado ali, na Bíblia Sagrada,
diz que os homicidas não entrarão no reino de Deus, não vai entrar. O suicídio não vai entrar no reino de Deus, porque a Bíblia é bem clara, quem está entendendo? Então, se você mata alguém ou você tira a sua própria vida, você entra nesse grupo do suicídio e do homicídio. Salmo 103 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. O Criador é quem determina o início e o término da vida e não a criatura. Deus ele determina quando você vai partir e quando você não vai partir. Porque Ele é o dono da vida. Olha o que diz em Eclesiastes 3,6: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Então o Senhor está dizendo: há tempo para todas as coisas. Ao tempo que o Senhor permitiu. Sabe ali que ao tempo que você vai partir, então não antecipe, que você tem o livre-arbítrio. Você tem a livre escolha. E você não antecipar isso. E se você não tivesse a livre escolha, sabe o que ia acontecer quando Deus falou para Caim assim: ei, Caim, eu recebi a oferta do seu irmão Abel e não recebi a tua. E por isso você se entristeceu, fechou a cara e olha, eu sei que está na sua mente. Não deixe descer o coração, porque se descer o coração, o pecado será contra ti. E Deus está dizendo: ei, Caim, você contemplei na sua mente que você desejou matar o teu irmão. Você quer matar ele, mas olha, eu estou te avisando, não faça isso. Porque se você deixar descer o coração e o desejo de matar o seu irmão dentro do coração, você vai fazer, e o pecado será contra você. Deus falou ou não falou para Caim? Falou ou não falou? Mas e quando Caim foi matar Abel, ele se intrometeu no meio? Não. Deus foi lá e falou: ei, Caim, eu falei para você que não era para você matar Abel, Deus se interferiu? Não. Por quê? Porque o homem tem um livre-arbítrio. Deus deixou. E Deus já tinha avisado. Ele avisa, então o Senhor ele nos avisa. A escolha é nossa, a vida é nossa. Nós precisamos ter ela como presente de Deus. E que quando nós tivermos a vida, que nós venhamos ser útil para o Senhor. Como Paulo diz: Senhor, melhor seria se eu estivesse no céu com o Senhor. Mas quando eu estiver aqui, que o Senhor venha me usar para falar que eu vou voltar para ajudar os meus irmãos. Paulo disse isso. Olha que frase interessante. A pessoa que se suicida, no suicídio, a vítima e o assassino estão na mesma pessoa. Olha que forte. Uma pessoa que tira a sua vida, ela é a vítima e ela é mesmo assassino. Porque ela tirou a vida, ela tirou aquela vida que não lhe pertencia. Porque quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida, pertence a Ele. Quem crê assim? Essa vida pertence a Ele. Tem gente aqui que, se você não tivesse entregado a sua vida para Jesus, você não estaria nem aqui. Eu sou um deles. Eu estaria morto. Mas se o Senhor está prolongando a minha vida, porque o Senhor ainda tem algo para me fazer aqui na terra, para Ele. Quem está entendendo? Nós, se você está vivo, é porque Deus ainda tem algo para realizar através da sua vida nessa terra. Por isso que muitos de vocês já dão livramento de morte, continua dando livramento de morte, continua te protegendo, te guardando, porque Ele ainda tem propósito de realizar na sua vida. 1 Samuel 2,6 diz assim: o Senhor é o que tira a vida e o que a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Ele diz também: eu sou o Deus que mato, sou o Deus que firo, sou o Deus que salva e sou o Deus que faço viver, e não há ninguém que escape de minhas mãos. Esse é o Deus que nós servimos. E para concluir a palestra, ninguém tem depressão porque quer, ou porque acha bonito, ou para ter status nas suas redes sociais. As pessoas deveriam saber que os depressivos, eles também trabalham, eles também sorriem, eles também brincam, eles se alegram, eles têm uma vida normal aos olhos das pessoas que os observam, porque as pessoas observam só o exterior. Às vezes você está vivendo uma pessoa que ela é uma pessoa depressiva, mas você não tem prestado atenção no comportamento, nas atitudes. A partir de hoje você vai começar a prestar, e você vê que essa pessoa
ser uma pessoa que tem a tendência de sofrer a depressão. Mas as pessoas olham só o exterior, mas o interior somente Deus conhece. Só Deus conhece o interior de cada um. E nós, como filhos de Deus, o Senhor nos faz ver e enxergar pessoas com problemas para que nós venhamos poder ajudar, para que nós venhamos poder estender as nossas mãos para com eles. Ok? Quem entendeu a palestra? Fica de pé, vamos fazer uma grande oração. Que Deus abençoe a presença de todos. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje aqui. E fiquem atentos a esses sinais. Fiquem atentos a esses sinais. Se você ouvir alguém dizer, alguém pensar, falar, estenda as mãos. Ajude essas pessoas. Que Deus conta com você. Deus conta com você para ajudar. Essas pessoas têm uma alma. O pior que elas sejam, elas têm uma alma. E essa alma, quando Jesus derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário, não foi só por amor da minha alma e por amor da tua alma, foi amor pela alma deles também. Dependendo do caminho que eles estão vivendo, do caminho que eles estão andando, a alma deles tem um valor enorme para Deus. Vamos valorizar a vida e seguir a nossa vida fazendo a vontade de Deus, porque essa vida é passageira. Diz que a vida é como um vapor de fumaça, ela aparece, ela é que ela desvanece, a sombra. É como a vida. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Só que para quem está em Cristo, nós temos que viver novidade de vida. Quem está em Cristo, ele sabe que quando nós fecharmos os olhos, nós temos uma vida melhor para viver como Cristo do céu. Eu costumo dizer que a morte do cristão é uma transição de uma vida de sofrimento, de dor, de luta que nós passamos aqui. Quando o cristão fecha os olhos, ele vai desfrutar da vida eterna com Jesus no céu. Não haverá dor, nem sofrimento, nem angústia, nem tristeza, só haverá alegria, regozijo. Então vale a pena. Quanto tempo nos resta de vida? Você não sabe. Eu sou jovem ainda. Cuidado, que amanhã pode não chegar para você. Quanto tempo nós temos de vida? Quanto tempo é uma vida hoje? 80 anos? 100 anos? 120? Tem gente que não chega a 80. É ou não é? É uma vida passageira. Só que nós temos uma vida eterna pela frente. Uma vida eterna não é 100 anos, não é 200 anos, não é 300 anos. É uma vida eterna. Então vale a pena sermos fiéis a Deus aqui nessa vida, para nós desfrutarmos a vida eterna com o Senhor na glória. Porque se você escolher viver sem Cristo nessa vida, com certeza você não passará a sua eternidade com Ele no céu, porque você escolheu viver sem Ele. Então viva com Ele, viva obedecendo a sua palavra, para que um dia nós venhamos se encontrar no céu, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, queremos, ó Pai, te agradecer